O que falta nos homens de hoje em dia é a proatividade. Proatividade é o que falta nos meninos de hoje em dia. Não são nem nos homens, porque homem que é homem é assim, um pré-requisito você ser proativo para ser considerado um homem. O que falta nos meninos de hoje em dia é a proatividade. Se fazem mais homens como antigamente, homens que sabem ser homens, homens que sabem o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, e vão lá e fazem. Homens que sabem quando o dia do lixo passa, homens que sabem que pode lavar um prato de vez em quando, sabe, esse tipo de coisa. Eu tô rodeada de exemplos de meninos assim, na casa dos 18 anos pra 25 no máximo, que não sabem ser homens de verdade quando o assunto não é pegar meninas, comer as meninas e fazer coisas relacionadas a meninas. Eles não sabem nada além de meninas. Tem as meninas, eles sabem direito, venhamos e convenhamos. Tem homens que eu conheço que entram num trabalho, eles começam a trabalhar, quando dão 6 meses de trabalho, que é quando se pode receber o seguro-desemprego, eles começam a dar trabalho, colocar atestado para colocarem para fora para poder receber o dinheiro do seguro-desemprego sem ficar fazendo nada. Então a nova estratégia dos homens é não trabalhar, é trabalhar 6 meses, ganhar seguro-desemprego e passar mais 6 meses fazendo nada. Pergunta se um homem desse sabe quando é o dia de tirar o lixo de dentro de casa. Então a minha queixa principal em relação à proatividade é que os homens esperam a gente mandar qualquer mínima coisa que eles precisam fazer. Eles só fazem se for mandado por alguém. Sim, ele não pode ir lá sozinho, ver que a pia tem louça e lavar. Não. Ai, tira o lixo, tem que tirar o lixo. Não, eles não estão vendo que o lixo tá cheio, que precisa tirar o lixo. Alguém tem que vir e mandar. Ai, acabou o garrafão de água, tem que trocar o garrafão de água. Não sabe que tem que trocar, tá lá sem água. Mas não sabe que tem que tirar o garrafão e botar outro. Aí alguém tem que vir, oi, o garrafão de água acabou. Tem que trocar. Isso eu tô falando relacionado a coisas de casa, né? Ai, cara, pelo amor de Deus, acorda! Então fica o meu desabafo, entendeu? Para os meninos aí dos seus 18 a 25 anos, por favor, acordem. Virem gente, virem pessoas proativas. Não tô nem dividindo aqui gêneros, homens e mulheres. Eu nem queria fazer isso, mas infelizmente é o que tem na realidade. Os homens que precisam estar sendo mandados fazerem as coisas porque eles não sabem que precisam ser feitas naquela hora e que é eles que tem que fazer. E outra, quando a gente pede, ainda fica com raiva. Ai, que não pode me ver quieto. Ai, é porque eu não faço isso, porque você não faz isso. Entende? Olha, não espera a gente mandar vocês fazerem as coisas, não espera. Eu tô falando isso como irmã mais velha, porque o meu problema é o meu irmão. Não espera eu tá mandando você fazer as coisas. Vai lá e faz, eu vou me surpreender. Você quer me surpreender? Eu vou ficar boca aberta se você fizer alguma coisa que eu não mandei. Aí, meu amor, eu vou dizer palmas pra você. Tem uma frase famosa de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau que diz assim: o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Ele escreveu isso lá no século XVIII, no meio de muitos debates sobre liberdade, civilização e natureza humana. Mas se a gente parar para pensar com sinceridade, talvez ele tenha pegado leve demais. Talvez Rousseau tenha tido medo de ir mais fundo no pensamento dele. Porque se ele fosse falar com todas as letras o que muita gente percebe hoje em dia, ele teria dito algo do tipo: o homem nasce bom, mas é a digníssima que o corrompe. Só que imagina falar isso naquela época. Ele ia ser cancelado antes mesmo de inventar a internet. O fato é que, desde pequeno, o homem é aquele cara que só quer brincar, correr, descobrir o mundo, fazer carinho de rolinho e olhar o céu. Ele é simples por natureza. Quando é menino, ele compartilha os brinquedos, chora quando perde o cachorro e acredita que pode ser astronauta. Ele não tem maldade. Ele ajuda a mãe, respeita o pai, tem medo de machucar os outros e pede desculpa até pro amiguinho da escola quando empurra sem querer. Ele é bom. Aí ele vai crescendo e começa a notar os olhares das deusas raras, aquelas que passaram com o cabelo voando, sorriso de canto e olham como quem está testando. E o menino, que só queria brincar com bolinha de gude, começa a querer impressionar. De repente, ele não brinca mais com o que gosta. Ele finge gostar do que as Julietes curtem. Começa a mudar a roupa, a andar de um jeito mais firme e até finge ser mais bravo, porque ouviu que as digníssimas gostam de homens com atitude. E é aí que começa o desvio.
Não é a sociedade que o corrompe, porque a sociedade não tem rosto, não tem nome, não mexe o cabelo e não dá risadinha quando passa. Quem muda o caminho do homem é o ser de luz que ele passa a admirar, a sonhar, a tentar conquistar, e aí toda aquela simplicidade vai escorrendo pelos dedos. Porque parece que os homens estão sem atitude. Não é impressão, eles realmente estão. Hoje, com tantos aplicativos de relacionamento e tudo acontecendo a um clique de distância, ficou tudo muito fácil. E o que acontece é que os homens não querem ter o trabalho de chegar em uma mulher cara a cara e correr o risco de levar um não. Eles preferem ficar no conforto da tela sem se expor e sem se esforçar. E o problema é que a atitude não se baixa na Apple Store. Ou você tem, ou vai continuar esperando a coragem vir por notificação. E é assim que a gente vai criando uma geração inteira de homens frouxos. Ele começa a gastar dinheiro com coisas que nem entende. Compra perfume caro, faz academia, aprende a dançar mesmo sem gostar, porque ouviu dizer que as Julietes reparam em tudo. Aprende a mentir, a esconder o que sente, a parecer mais do que é, tudo para se encaixar no molde que as deusas raras querem. E mesmo quando ele tenta ser ele mesmo, acaba levando um fora, ouvindo que é legal demais, ou que você é como um irmão para mim. Isso vai moldando o homem, mas não para melhor. Ele começa a pensar que talvez só sendo meio malandro, meio misterioso, meio ausente, é que vai chamar a atenção. E quem foi que ensinou isso? Foi a digníssima, que disse que não gosta de homem bonzinho demais. Foi a ser de luz que trocou ele por aquele outro que não estava nem aí. Aos poucos, aquele menino doce vai ficando mais seco. Vai aprendendo que ser ele mesmo não dá certo. E para ser notado, tem que usar máscara. E quando ele tenta se aproximar de uma Juliette com sinceridade, com afeto, ela diz que ele é fácil demais, que gosta mesmo é de desafio. E o homem, que nasceu bom, agora começa a pensar que talvez o caminho seja ser diferente, seja frio, ser o oposto do que ele era antes. E a culpa é da sociedade? Ou da deusa rara que preferiu o outro que não tratava ela bem? Muita gente vai dizer que isso é papo de quem não sabe se valorizar, mas quem já viveu isso sabe do que estou falando. Não tem como ignorar, é só olhar para os homens que mais se destacam no meio do ser de luz. Geralmente são os que não demonstram emoção, que têm várias opções de Julietes, que não ligam se ela vai ou se fica. Por quê? Porque foi isso que elas ensinaram que funciona. E quem não aprende esse jogo acaba sozinho, frustrado, perguntando o que fez de errado sendo honesto e gentil. O homem que nasceu bom, que só queria amar e ser amado, agora virou alguém desconfiado, que mede cada palavra, que se afasta quando sente que está se apegando, porque já aprendeu que quanto mais sincero for, mais vai ser deixado de lado. Tudo isso por culpa das escolhas que os seres de luz fazem ao longo da vida. Porque elas dizem que querem um cara legal, mas no fundo vão atrás do que tratam com descaso. Elas dizem que valorizam o respeito, mas quando aparece alguém que oferece isso, elas perdem o interesse rápido. E aí o ciclo continua. O menino vê isso, cresce vendo o exemplo e repete. Aprende desde cedo que ser bom não é suficiente. Que se ele quiser conquistar uma deusa rara, tem que fingir que não liga e tem que fazer joguinho. Mas ele segue tentando, porque no fundo o homem é assim, nasceu bom, e mesmo com tudo isso, ainda acredita que um dia vai encontrar uma deusa rara, que não queira mudá-lo, que goste do jeito simples, que valorize o respeito. Enquanto isso não acontecer, ele continua sendo bom, mesmo num mundo que insiste em dizer que isso é fraqueza.